situações mais complexas. Mas o que muitas vezes acontece? Eu me deparei como aluno e me deparei em alguns livros. O cara já começa, já traz uma viga, o cara já enfia 3 carregamentos, um momento puro, o vão, ele ainda sendo isostático, mas já deixa um balanço, e aí você não sabe nem direito calcular as reações nos apoios, não sabe que método que você vai fazer, né? Então, assim, o método das seções, que é o método mais adequado, não é um método trivial para quem não tem matemática, para quem não sabe de cálculo, porque ele é um método de função. Então você vai descrever a função ao longo da longitudinal da viga. Você nem sabe o que é uma viga. Uma das primeiras perguntas que eu faço para os alunos, o que é uma viga? Aliás, foi importante você citar, porque normalmente, eu não sei, pelo menos na nossa faculdade, na nossa região é assim. Você tem resistência dos materiais antes mesmo de ter concreto, né? O que é correto. O que é correto. Sim. Porém, até nesse momento, você não viu ainda o que é uma viga. Não, mas é uma pergunta simples. Você chega pro seu priminho e fala, pô, tô estudando viga. Ele vai perguntar, o que é uma viga? Ah, eu calculo isso, faço isso, calculo aquilo. Mas o que é uma viga? O que é uma viga, né? Então, no conceito de resistência dos materiais, antes de iniciar todo esse cálculo, já tinha que ter uma introdução de estruturas, né? Do que seria uma viga. Principalmente uma viga, que é mais mais calculada uma coluna, matéria. Uma barra, os elementos, né? E quais são, como que esses elementos são aplicados em estruturas típicas de uma determinada engenharia, que tem o seu conjunto de aplicações. Porque viga não existe só na civil. Coluna, pilar, sim, não existe só na civil. Né? Na mecânica, você pega treliça, você pega um chassi, pega, por exemplo, um quadro de bicicleta. É uma treliça. Não é uma treliça de cobertura. Não é uma treliça de ponte. Mas é uma treliça. Então, assim... pegar o conceito. Pegar o conceito. E aí você vai modelando em cima disso, né? Na verdade, a minha primeira aula de resmate, eu sempre faço um triângulo. Como assim? O que é resmate? O que é mecânica dos materiais? Para mim, basicamente, é um triângulo assim. Você tem num do vértice solicitação. A solicitação depende do tipo de estrutura, do tipo de elemento que você vai calcular. Então, por exemplo, as casas, as residências têm as solicitações típicas. Um prédio tem as solicitações típicas. Né? Um navio, um avião, uma roda tem as suas solicitações típicas. Isso depende muito do uso, depende muito da aplicação. É óbvio que aí dentro dessa aplicação você tem uma residência de alto padrão, de baixo padrão, você tem uma roda de caminhão, você tem uma roda de bicicleta, enfim, mas é da aplicação. Isso muitas vezes a gente não consegue mexer. A gente tem que fazer um projeto, a gente tem que construir algo, é a aplicação que vai editar para mim. Sim. E aí a resistência dos materiais tem os outros 2 vértices. Um vértice é o material, ou conjunto de materiais. Como que eu vou adequar os meus materiais a satisfazer aquela solicitação? De uma maneira o quê? Mais econômica, mais ambiental. Como que eu vou satisfazer? Entende o ponto? Porque, por exemplo, você pode fazer... por exemplo, eu vou fazer uma coluna... sei lá, vou fazer uma treliça de uma asa de um avião. Eu posso fazer do titânio, da liga de titânio mais cara que tem no mercado. Ela vai ter resistência adequada, ela vai ter resistência às temperaturas, às intempéries, ela vai ser leve o suficiente, porque o titânio tem uma densidade bem mais baixa do que do aço. Mas e o preço? Exatamente. Entendeu? E o custo-benefício? Será que é necessário usar? Então, esse é o grande ponto. Muitas vezes muitas vezes não. Depende do tipo de avião, enfim. E aí entra uma série de aspectos. Mas você tem sempre um conjunto de materiais. Então é um vértice. Então eu vou adequar ele à solicitação. E o outro é a geometria. Então o conjunto material, geometria, entendeu? O triângulo, solicitações, adequa o material, adequa a geometria. Todos os problemas de resmate, inclusive os didáticos, brincam com isso. Pode perceber. Todos brincam com isso. Determinado elemento estrutural, construído em tal material, aplicando tal fator de segurança, está suportando? Então ele está olhando para o material. Para aquele material, com aquela geometria, qual carga máxima eu posso aplicar? Todos os problemas. Então a resmate é uma interface dessas 3 condições. Se você não tem um material,
você tem a geometria. Por que o concreto é extremamente versátil? É usado pra caramba onde dá pra ser usado, que é uma realidade nossa no Brasil, que a gente tem água. Porque o concreto, ele permite geometrias diferentes, volumosas, você consegue conformar ele, né, em obras grandes, sem ter um maquinário. Sim. Né, que se fosse de aço, não dava pra fazer, porque você não tem máquina pra fazer aquilo, que garante a ele a aplicação. Então você pega ele para estruturas grandes, né, pontes, prédios grandes, ele ainda é extremamente interessante, entendeu? Então ele se garante na geometria, porque o material concreto em si, por mais que existem hoje uma série de formas de reforçar, de aditivar, com fibra, com concreto que regenera, e tem um monte de tecnologia, cara, ele fica muito aquém, né, do material metálico, de muitos materiais poliméricos, da própria madeira, na maior parte dos casos, né? O concreto, ele não é o melhor dos mundos, mas ele se garante na geometria, na capacidade geométrica que eu tenho de trabalhar com o concreto. Isso é resmate. Primeira aula pra mim, ou primeira vez que você conversa com uma pessoa de algum assunto, você tem que explicar o assunto. Não é só resmate. Não adianta para as contas fazerem sentido. Entendeu? Exatamente. Para aquela pessoa ficar ali, poxa, eu quero estudar aquilo porque é interessante. Entendeu? Ah, mas eu tenho uma série de dificuldades. Ou eu mecanizei, ou eu não tive aquilo. Mas aí a pessoa cria vontade de ir atrás. Agora, se você chega lá, começa a cagar conta, né? Cagar fórmula, cuspir fórmula, aí vai desinteressar porra, quem já temia antes de entrar. entendeu?